todos. Quero dar boas-vindas aqui a todos os participantes e palestrantes ao nosso primeiro webinar do Innova Trade Show de 2020. Pelo segundo ano consecutivo, a Fundepag tem o prazer de ser parceira do Innova Trade Show no setor do agronegócio. E hoje nós teremos esse aquecimento para a 7ª edição do evento, que acontece na próxima semana, de 28 a 30 de outubro, tá? As inscrições, elas estão aqui abertas, né? As pessoas podem acessar esse link, innovatradeshow.com.br. Nesse ano, a novidade é que o evento tem um formato 100% digital e reúne também diversos atores do ecossistema de inovação. A programação, ela conta com temas nos segmentos mais relevantes do mercado, que vão desde o agronegócio, inovação aberta, startups de hardware e tecnologia para o futuro da indústria, além também de rodadas de negócios. O painel de agronegócio tem a curadoria e a parceria da incubadora de conhecimento da Fundepag, a Conexão F. E nesse momento aqui eu peço só a licença rapidamente para passar um vídeo curto sobre o nosso trabalho na Conexão F e em seguida a gente já entra no tema do webinar de hoje. Bom, muito bem. Então, para iniciar as discussões sobre a temática, hoje o nosso webinar vai falar sobre o uso de recursos genéticos e fitogenéticos, consequências do Protocolo de Nagoya e do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para alimentação e agricultura no agronegócio brasileiro. Para isso, eu tenho o prazer de apresentar aqui esse painel muito forte. Temos o Dr. Luiz Marinello, da Marinello Advogados, temos o Dr. Felipe Teixeira, que é diretor jurídico da Syngenta, temos o Dr. Braulio Dias, que é presidente da Fundação Pro Natureza e do Conselho Global da BirdLife International, e ex-secretário nacional de Biodiversidade e Florestas, e a doutora Kátia Jane Ferreira, que é sócia fundadora do escritório Gaiasso Ferreira e Maia, que é especializado em propriedade intelectual. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra agora para o Dr. Luiz Marinello, que vai coordenar esse painel de hoje. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Cíntia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Álvaro, né, da Fundepag, que fez esse convite para que a gente pudesse organizar esse seminário, especificamente esse painel. Eu quero agradecer à Fundação Fórum Campinas Inovadora, que está promovendo o Innova Trade Show. E eu começo dizendo o seguinte, que é uma honra para mim estar aqui com amigos, né? Kátia, professor Braulio e Felipe, e já são conhecidos de longa data e super especializados nos temas que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui hoje. O Brasil está num momento importante, né? O Brasil está realmente avançando a passos largos para efetivamente aderir à regra global de acesso ao patrimônio genético, que também é o Protocolo de Nagoya. E eu vou começar, na verdade, fazendo uma reflexão aqui. Eu vou começar
fazendo essa reflexão e vou finalizar quando a gente estiver finalizando o evento de hoje, eu vou finalizar com uma reflexão semelhante, que é o seguinte, eu trouxe até uma parábola indiana aqui, né? Que é uma famosa parábola indiana em que diversos cegos que nunca viram um elefante, eles colocam um elefante na frente dele, cada um vai apalpar de uma maneira e vai descrever da maneira que eles enxergam. O que, infelizmente, aqui no Brasil, ou eu acho que é até da nossa própria natureza humana, a gente segmenta muito as coisas, né? E não é diferente em relação à legislação, em relação a temas que nós precisamos estudar com um pouco mais de propriedade, e principalmente a adesão à Nagoya, que vai ter um impacto gigantesco, que não vai ter um impacto só para o agronegócio, como a gente está discutindo aqui hoje. Na verdade, o impacto é para o país, né? O impacto é efetivamente para como que o Brasil pode dar esse passo, como que o Brasil pode saber usar com inteligência os seus recursos genéticos e dar esse passo para que no frigir dos ovos tenha impacto na diminuição da pobreza, tenha impacto no aumento da possibilidade de geração de empregos, etc. E eu acho que para isso, o nosso papel é tentar enxergar de uma forma muito harmônica o impacto para todos os segmentos, né? Claro que a gente vai ter uma ênfase maior e o público hoje é mais voltado aqui para o agronegócio, só que quando eu pensei, e eu tive a possibilidade, o Álvaro me deu a honra de unir aqui algumas pessoas dentro dessa discussão, quando eu pensei no professor Braulio, quando eu pensei no Felipe e na Kátia também, são pessoas que conhecem a gênese, conhece como efetivamente, principalmente o professor Braulio, conhece efetivamente como que nasceu a Convenção sobre Diversidade Biológica. Poxa vida, e Felipe, eu tive o prazer de estar com ele ali em alguns grupos que discutiram a legislação especificamente, quando nasceu a legislação aqui no Brasil. Então, são pessoas que conhecem o porquê, afinal de contas, a gente tem cada aspecto da legislação, tem cada aspecto voltado para alguns segmentos ou outros segmentos, mas são pessoas efetivamente que conseguem enxergar de uma forma harmônica todo o segmento envolvendo a legislação. Todo esse segmento, e quando eu falo em legislação, eu falo dos dois tratados já, né? Porque Nagoya está batendo a nossa porta aqui. Então, eu acho que a discussão hoje, a ideia da discussão hoje, e nós nem trouxemos slides, na verdade, a ideia da discussão é que a gente realmente consiga começar a colocar o dedo na ferida, né, de forma que, afinal de contas, aderir a Nagoya só vai ter vantagens, como eu vi com todo respeito, como eu vi diversos deputados trazendo, puxa, isso é um negócio absolutamente relevante para o Brasil, concordo que seja, e só mostram o lado bom, né? Parece a parábola indiana novamente, só mostra um lado interessante e eu acho que é o que a gente tem que mostrar aqui, o que a gente tem que discutir, talvez o nosso papel, é mostrar as agruras mesmo, né? Do que vai ser, de qual vai ser a dificuldade que a gente vai ter de fazer esse movimento regulatório do Brasil, que vai ser importante. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai ser simples. E como eu falei no início, o Brasil já está nesse processo legislativo tratando de acesso a recursos genéticos, de repartição de benefícios, de algum tempo, né? Quando o Brasil se tornou signatário da Convenção da Diversidade Biológica, o Brasil reconheceu ali naquele momento, está aqui o Braulio que vai colocar com maestria daqui a pouco tudo como essa gênese, como isso começou. Na verdade, ali, naquele momento que o Brasil se tornou signatário de Nagoya, ele se comprometeu a criar uma legislação interna, como todos os outros países que assinaram, que são signatários de Nagoya e ratificaram Nagoya, que ratificaram a CDB. Mas esse é um ponto que, inclusive, no nosso debate aqui eu vou querer explorar um pouco, afinal de contas, nós tivemos diversos países que saíram com essa obrigação da Convenção sobre Diversidade Biológica e também alguns são, inclusive, aderiram ao próprio Nagoya, só que não tem legislação interna. E isso é um grande problema, acho eu, né? Talvez o Brasil ele já tenha dado um passo, a nossa legislação é perfeita? Não é. Só que talvez a gente já tenha dado um passo para, eventualmente, conseguir sair na frente
né, de toda essa discussão que vai acontecer agora. Então, a ideia da discussão hoje é justamente essa, a gente ter que a gente colocar o dedo na ferida em alguns aspectos, por exemplo, como que a gente vai fazer para equalizar a chegada de Nagoya? Vai haver necessidade de uma legislação? Eu entendo que sim. Isso a gente vai discutir um pouco mais à frente. Por quê? Porque o Brasil adotar algumas obrigações no sentido de cumprir legislação de outros países, eu não consigo enxergar qualquer outra maneira que seja, além de ter uma legislação nova que trate isso. E a gente não está falando do decreto que vai, do decreto que ratifica Nagoya, não. Eu estou falando de uma outra legislação que a gente vai ter que arregaçar as mangas aqui. Isso daqui já é uma opinião. Obviamente, meus colegas aqui eventualmente podem discordar. Mas a ideia hoje é justamente nós discutirmos isso, e o meu papel aqui é realmente provocar e ser provocado, né? Porque eu não quero me colocar naquele papel de moderador de que apenas faz a pergunta e tira o time de campo. Eu também vou colocar o que eu acho. Eu acho que a gente está aqui com uma baita oportunidade, com super especialistas. E conforme a gente for recebendo as perguntas aqui, como que vai ser aqui os nossos próximos 45 minutos? Né? Cada um dos três vai colocar de uma forma muito ampla, de uma forma muito... um grande overview. Felipe vai colocar sobre o TIRFA, professor Braulio vai colocar sobre Nagoya, e Kátia, ela ficou com uma lição de casa um pouco mais amarga, né, que é eventualmente enxergar como que é o impacto de patentes em relação a esses dois tratados. Então, cada um deles vai ter 15 minutos, aí a bola volta para mim, e aí eu, junto com todos os senhores que estão assistindo aqui, a gente vai botar algumas perguntas na mesa para que a gente consiga soltar. Felipe, a bola está contigo, tá bom? Estão me ouvindo? Tá? Bom, obrigado, Marinello. Bom, primeiro queria agradecer o convite para discutir esse tópico e compartilhar a tela, né, nesse novo formato aí com os demais colegas. Quero aproveitar aqui também para fazer um especial reconhecimento ao papel desempenhado pelo Braulio, como o Marinello já falou, né, ao longo aí de muitos anos em que liderou esse debate, tanto à frente da Secretaria Nacional de Biodiversidade, quanto depois na qualidade de secretário executivo da CBD. Braulio, é um prazer voltar a discutir essas ideias aí com você. Quero também parabenizar a organização do evento, a Fundação Fora de Campinas, a Fundepag, a Conexão F, pela organização desse workshop nesse momento que eu concordo plenamente com o Marinello, extremamente oportuno para esse debate, né? Além da gente estar a poucos dias aí da comemoração dos 10 anos do Protocolo de Nagoya, que já completam agora, inclusive para quem tiver interesse, vai ter uma conferência virtual organizada pela CBD, começando agora dia 29, salvo engano. Um momento é oportuno principalmente porque a gente está muito próximo da primeira participação formal do Brasil em uma convenção, numa COP-MOP, né, na reunião das partes do Protocolo de Nagoya, que deve acontecer em maio de 2021. Então, é um momento em que o Brasil pode sentar à mesa formalmente para propor alterações ou propor modificações no sistema, no protocolo, não no protocolo em si, mas no sistema proposto pelo protocolo, que a gente vai poder discutir um pouquinho daqui para frente, né? Então, ao meu ver, é fundamental a gente ter oportunidades de debates como esses, em que a gente possa formar uma massa crítica e com isso influenciar nossas autoridades, levar propostas de fato à mesa para que sejam discutidas durante a reunião das partes, né? Está apitando aqui. Bom, dito isso, então, na qualidade de usuário do sistema e o desafio que o Marinello colocou para mim, falar um pouco do TIRFA, acho que antes de falar do TIRFA, e o Marinello trouxe a parábola indiana, né, com relação às dificuldades do sistema, e eu acho que é importante que a gente traga isso claramente, né? Eu acho que é um momento em que, como usuários do sistema, a gente precisa ter a habilidade de entender quais os benefícios reais que o sistema de ABS tem trazido para a gente, bem como coragem de discutir esse modelo. Quer dizer, será que o modelo originalmente pensado ele é de fato funcional, né? E aqui eu vou ser menos, não vou fazer a parábola indiana que o Marinello fez, mas vou fazer uma analogia menos técnica, né? Com jogos, Olimpíadas. Quer dizer, vocês imaginem uma Olimpíada em que todos os países têm o mesmo objetivo comum. Todos querem celebrar os esportes, querem divertir os espectadores, querem colocar seus melhores jogadores ali para competir. Entretanto, reconhecendo a soberania dos países, e é a terminologia que a CBD traz, né, cada delegação pode definir as regras dos esportes nos quais vão competir, né?
Então, durante os treinamentos, cada um nos seus países, os times vão muito bem, né? A torcida entende os jogos, os flamenguistas ganham, os corintianos perdem, mas no fim todo mundo se entende, enquanto está dentro do país. O problema é quando esses países vão para uma mesma Olimpíada Mundial. Aí você imagina a dificuldade de um juiz de tênis apitando um jogo entre um time de basquete de um país contra o time de futebol de outro país numa piscina de natação. Né? Quer dizer, qual regra que se aplica? O torcedor grita gol, grita cesta, grita ponto, como é que você identifica quem ganha e quem perde? Né? E infelizmente assim tem sido, do ponto de vista do usuário, a implementação das regras de ABS. Enquanto a gente está no próprio país, a gente consegue acessar, a gente consegue repartir benefícios, se for o caso, a gente entende a nossa legislação. Quando a gente entra num mundo em que a gente tem que acessar recursos genéticos estrangeiros, ou que a gente vai remeter recursos genéticos, fica muito mais complexo, né? Então, todos nós concordamos com o objetivo da convenção, como usuários. Quando a gente pretende, como eu falei, realizar acesso aqui no Brasil, eu entendo, concordo com o Marinello, que a gente tem uma legislação já, e ao meu ver é uma legislação moderna, uma legislação bem construída, ela não é perfeita, a gente pode gostar ou não, mas a gente conhece, sabe como trabalhar com ela. Entretanto, quando a gente vai para um cenário internacional, que a gente quer acessar esses recursos genéticos de outros países, falta harmonização, falta previsibilidade, falta até visibilidade das regras de cada um dos países, né? Nem sempre disponíveis, por exemplo, no clearinghouse do protocolo. Então, isso acaba sendo um desincentivo para o acesso ao recurso genético. Ao invés da gente ter um sistema onde o acesso seja facilitado e ocorra de fato repartição de benefícios, a gente tem um sistema que dificulta o acesso ao recurso genético e que não gera repartição de benefícios, né? Então, tem dois instrumentos extremamente importantes que têm o condão de alterar essa realidade, de criar regras que sejam de fato comum para os diversos países. Um deles, o TIRFA, né, e o outro, o próprio Protocolo de Nagoya. E, nesse sentido, meu coordenador Marinello pediu que eu falasse um pouquinho sobre o que é o TIRFA, né? Então, para aqueles que não conhecem o TIRFA, o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, ele foi um tratado criado no âmbito da FAO, né, que é uma agência ligada à ONU. Ele, portanto, é um tratado independente da CBD. Ele remonta lá a 1983, quando a FAO criou uma comissão sobre recursos genéticos para alimentação e agricultura. E essa comissão gerou um plano de ação global, lá em 96, que já trazia as bases do que viria a ser esse tratado. O TIRFA ele foi adotado em 2001, né, pelas partes, foi assinado pelo Brasil em 2002. O Brasil, em matéria ambiental, ele normalmente é um dos primeiros ali a assinar, a participar, ele é sempre muito vocal nessa relação. Então, o Brasil assinou em 2002. O TIRFA entrou em vigor em 2004, quando completou o número lá de ratificações, eram 40, eu acho, à época. O Brasil ratificou em 2006. Então, é um tratado que foi adotado em 2001, entrou em vigor em 2004, o Brasil ratificou em 2006. E ele foi formalmente implementado aqui, promulgado no Brasil, em junho de 2008, através do Decreto 6476 de 2008. De acordo com o artigo 1º do TIRFA, que estabelece qual é o objetivo dele, né, o objetivo do tratado é a conservação e uso sustentável dos recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura e a repartição justa e equitativa de benefícios derivados da utilização em harmonia com a Convenção da Diversidade Biológica. Então, se a gente pegar o objetivo descrito ali no tratado, a gente consegue fazer alguns recortes de aplicação desse tratado que são importantes para a gente. Primeiro que ele fala em conservação e uso sustentável de recursos fitogenéticos. Então, diferente da CBD, que trata de todos os recursos genéticos, o TIRFA trata apenas de recursos fitogenéticos, ou seja, material de origem vegetal. Depois, ainda dentro do objetivo, ele menciona o que faz parte do seu objetivo, alimentação e agricultura. Então, a gente tem o segundo ponto de corte. Tem que ser material de origem vegetal utilizado para alimentação e agricultura, vinculado à alimentação e agricultura. Não alcança, por exemplo, o uso em cosmético, mesmo que seja um material vegetal, se utilizado para cosmético, combustíveis ou outros usos não alimentares não estão cobertos pelo TIRFA, né? Depois ele vai tratar da repartição justa e equitativa de benefícios derivados da utilização, portanto tem que ter benefício para que haja repartição. E finalmente, ainda dentro do objetivo, ele diz que tudo isso tem que ser em harmonia com a CBD. Portanto, como eu comentei, em que pese não ser um tratado vinculado à CBD, diferentemente de Nagoya, que é um tratado dentro da CBD, ele é harmônico
com o que diz a CBD. Isso é importante frente, inclusive, à implementação do Protocolo de Nagoya, que reconhece a relação com outros acordos internacionais. Então, se a gente pegar lá o texto do Protocolo de Nagoya, no artigo 4º, acho que é o item 4 do artigo 4º, se não me engano, ele diz que ele reconhece que instrumentos especializados sobre acesso e repartição de benefícios que não sejam contrários aos objetivos da Convenção, nesse caso, o protocolo não se aplica à parte sobre aquele recurso genético específico. Então, toda vez que a gente acessar um material via TIRFA, a gente não tem que seguir o protocolo de Nagoya, né? Portanto, naquele que um se aplica, o outro não se aplica. E talvez um dos grandes méritos do TIRFA, dos que desenharam, dos que discutiram TIRFA, foi o estabelecimento de um sistema multilateral, já embutido dentro do próprio contrato, para acesso e repartição de benefícios. Então, o artigo 10 do tratado, ele reconhece a soberania dos estados, assim como a CBD fez, reconhecendo a soberania dos recursos genéticos do país provedor. O artigo 10 do tratado também reconhece a soberania dos recursos fitogenéticos, mas ele afirma que, no exercício dessa soberania, no exercício desses direitos, as partes contratantes concordam em estabelecer um sistema multilateral, a fim de facilitar o acesso aos recursos fitogenéticos e compartilhar benefícios. Quer dizer, é lindo isso, né? Porque é como se naquele meu exemplo horroroso lá das Olimpíadas, todos os países reconhecessem que cada um é soberano e que pode definir a regra do seu esporte lá, mas que ao mesmo tempo concordassem que isso não faz sentido e que precisariam de regras comuns, harmônicas, para que pudessem atuar num ambiente colaborativo ou competitivo, né? Então, para que esse sistema multilateral fosse estabelecido, algumas regras e concessões também foram feitas. São 4 principais regras. A primeira delas é a da cobertura do sistema multilateral. Então, nem tudo que está no TIRFA está no sistema multilateral. Ou seja, o sistema multilateral se aplica a parte do que está no TIRFA. Então, essa cobertura ela diz que as espécies que são cobertas pelo sistema multilateral, não pelo TIRFA, são só aquelas anexadas que compõem o anexo 1 do tratado. São 64 espécies que foram listadas lá, que representam cerca de 80% da produção de alimentos do mundo. Então, são espécies extremamente importantes: milho, arroz, feijão, batata, trigo, mandioca, são inúmeras. Entretanto, tem diversas espécies que ficaram de fora, né, que são esses outros 20%, e espécies, inclusive, importantes para o Brasil, como soja, café e cana, que não fazem parte do anexo 1 e, portanto, não fazem parte do sistema multilateral. Ainda dentro dessa regra de cobertura, fica definido, então, lá dentro do TIRFA, que somente os materiais sob o controle das partes contratantes e em domínio público fazem parte do sistema multilateral. Isso significa que coleções, banco de germoplasmas privados, por exemplo, ou cultivares comerciais protegidas não fazem parte do sistema e devem ser acessados, então, de uma forma diferenciada. Então, novamente, isso não quer dizer que eles não façam parte do tratado, mas não fazem parte desse sistema multilateral simplificado. A segunda regra é a do acesso facilitado. Então, ele diz que todas as partes contratantes, todos os países, se comprometem a facilitar o acesso ao recurso genético de acordo com determinadas condições. E aí o próprio tratado ele já traz quais são essas condições, são cerca de 10 itens, que já descrevem essas condições que cada parte deve estabelecer. Então, é aí que ele define, portanto, quais são as regras harmônicas para todos os países. Ele diz, por exemplo, que o acesso ele vai ser concedido exclusivamente para finalidades de pesquisa, melhoramento genético e treinamento, que sejam vinculados à alimentação e agricultura, porque fazem parte do objetivo do tratado, e desde que essa finalidade não inclua uso químico, farmacêutico ou usos industriais. Então, é uma regra, foi definida pelas partes, e para que esteja dentro do sistema multilateral, precisa segui-la. Outra regra é que cada país tem que conceder de forma agilizada, sem a necessidade de controle individual dos acessos. Então, você pode fazer um acesso de todo um bulk de material, de todo um conjunto, sem necessariamente ter um controle individual e gratuitamente. Então, os países eles não podem eles podem até cobrar uma taxa de custo, mas eles não podem cobrar um valor desproporcional a esse acesso, deve ser gratuito, você só pode cobrar o custo da transação. Ele diz, como último exemplo aqui de regra, que você não pode reivindicar direitos de propriedade intelectual que limitem o acesso facilitado a terceiros sobre o material na forma em que você recebeu. Então, ele permite que você acesse um determinado material, coloque isso no seu programa de melhoramento, gere uma cultivar, proteja ela. Mas aquilo que você recebeu, você deve manter no sistema, de uma forma que outros também possam acessar, né?
E aí, para facilitar, além de criar essas condições de acesso, outro instrumento importante dentro do TIRFA foi a criação de um documento comum de acesso. Então, ao invés de você ter cada país estabelecendo como vai ser seu PIC, como vai ser seu MAT, como a gente tem na CBD, o TIRFA ele definiu um único instrumento, que é um termo de transferência de material, e todo acesso deve seguir aquele mesmo instrumento, independente de qual país você está acessando ou para qual país você vai remeter, que é o Standard Material Transfer Agreement, o SMTA, também desenhado pelas partes, né? Então, essa seria a implementação desse SMTA, seria a terceira regra. Então, vamos lá. A gente tem a primeira regra, que é de cobertura, a segunda, que é de acesso facilitado, e a terceira e última, que seria de repartição de benefícios. Então, de acordo com essa regra de repartição de benefícios, todo benefício derivado da utilização, inclusive comercial, no âmbito do sistema multilateral, ele deve ser repartido de forma justa e equitativa, de forma, inclusive, harmônica com o texto da CBD. E aí ele define algumas formas dessa repartição, que pode ser troca de informação, acesso e transferência de tecnologia, capacitação e repartição de benefício monetário. Então, assim como a gente tem lá na CBD, a gente vai ter em Nagoya, você vai ter modalidades de repartição de benefícios monetárias e não monetárias. E é interessante que para a repartição monetária, ele já define também, no SMTA, não no texto do tratado, ele já define um percentual de 0,7%, na verdade é 1,1 menos 30%. Então, arredondando 0,7% do valor da venda do produto. Entretanto, meu coordenador, e aqui já vou caminhando para o final da minha fala, nem tudo são flores no TIRFA, né? Na verdade, flores até nem estão cobertas pelo TIRFA. Mas o fato é que 20 anos depois, se a gente pegar lá da adoção do TIRFA, né? 20 anos depois, a gente tem que reconhecer que alguns ajustes ainda são necessários no tratado para que ele fique completamente funcional, né? E as partes já perceberam isso, tanto que já iniciaram diversos processos de negociação para esse tratado. E aí eu queria finalizar aqui a apresentação, na linha que você propôs, de que a gente trouxesse sugestões para o debate, né, trazendo acho que 2 pontos relevantes de melhoria no sistema TIRFA, né, mas que eu acho que podem servir inclusive para as discussões do protocolo de Nagoya depois. Primeiro, com relação à cobertura do sistema. Então, o ideal, ao meu ver, para um sistema multilateral, e no caso aqui para o Brasil, é que a gente tivesse um sistema multilateral que cobrisse todos os recursos fitogenéticos para a agricultura, ou seja, todas as espécies, coleções, inclusive usos agrícolas, né? Então, para o Brasil ter um sistema em que você não tenha soja, cana, café, ou que você não possa aplicar para algodão ou eucalipto, porque o objetivo não é alimentar, ou que você não tenha todos os bancos de germoplasma dentro, torna o sistema menos atrativo. Então, acho que ao pensar no sistema multilateral, o quanto mais inclusivo ele for, melhor vai ser, mais efetivo ele vai ser. E o segundo ponto de melhoria é sobre a necessidade de rastreabilidade do recurso genético. Quer dizer, como é que você faz o vínculo entre o que você acessou, o que você usou e o que você vai pagar, né? Então, considerando que essa repartição de benefícios da forma proposta lá, ela se dá em função de um uso efetivo do recurso genético, você tem uma necessidade de rastreabilidade desse material dentro do seu programa de melhoramento, que ela é muito complexa, né? Você imagina um programa de melhoramento que pode levar 10, 15 anos, onde você cruza literalmente milhares de materiais, você identificar se um desses milhares de materiais veio do TIRF ou não veio do TIRF, como é que você paga ou não paga, isso é extremamente complicado. Então, e eu acho que novamente serve para outros exemplos de modelos de sistemas multilaterais, o quão mais simples for para o cálculo e para o pagamento, mais atrativo um sistema como esse pode ser, né? Então, dentro das discussões do TIRFA, um modelo, por exemplo, discutido foi o de subscription fee, né? Que não é muito diferente daquilo que hoje a gente vê no nosso dia a dia. Então, o racional por trás de um modelo desse é que, tanto para provedor quanto para o usuário, ele é simples e atrativo. Vamos pensar num Spotify da vida, né? Então, quer dizer, eu pago ali um determinado valor e eu posso ouvir quantas músicas eu quiser, que inclui o hino do Flamengo. Quer dizer, que se eu é muito mais simples eu fazer isso, não ter uma obrigação de fazer uma rastreabilidade de tudo que eu ouvi, uma prestação de contas, do que seria se eu fosse para cada música que eu ouço, se eu tivesse que separar quando eu ouvi, em função do tempo da música, o valor é diferente, se o autor for um, o autor for outro, né? Então, a simplificação do sistema, ela faz com que o sistema seja muito mais atrativo e que você tenha um potencial de colocar mais valores na repartição de benefício de fato do que na gestão do sistema. Então, assim, para terminar a minha fala aqui, eu queria aproveitar e usando aí também do que você disse, conclamar que
todo mundo que está nos ouvindo, para que cada vez mais a gente revise e a gente debata esse tema, né? Principalmente os modelos que a gente tem, e para que nesses próximos meses que a gente tem aí adiante da gente e próximo da reunião das partes, que a gente gere posicionamento, gere sugestões de melhoria que possa levar as nossas autoridades para que, de fato, a gente tenha aí um facilitado acesso e uma justa repartição de benefícios. Eu acho que esse é o momento certo para esse debate e aí, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para isso. O senhor está enganado que o senhor falou e acabou. Não é a coisa aqui, como eu falei no início, não vai funcionar assim. E algumas observações só, eu te agradeço pela objetividade, né? Cumpriu a risca, vai ganhar uma medalhinha. E aí uma coisa que você trouxe aqui, Felipe, é o seguinte, e isso já tinha causado uma certa preocupação, que é o famoso anexo 1, né? Só que esse anexo 1, digamos que ele foi econômico, né? Porque muita coisa ficou de fora dele. E você trouxe bem o exemplo aqui do que pode impactar para a gente: soja, cana-de-açúcar e café, por exemplo, não estão ali. E se não estão ali, estão onde o professor Braulio vai falar agora. Então, eu acho que a gente tem realmente aqui um desafio enorme, né, para tentar identificar aqui. Aliás, uma coisa interessante é a seguinte: existem outras discussões paralelas também, além de TIRFA, que Nagoya não vai... porque existiu muita discussão em relação por exemplo, a própria OMP, né? Existem discussões paralelas relativas a determinados temas que, eventualmente, a gente tem que ter, e mais uma vez falando aqui da parábola indiana, né, de tentar enxergar tudo por cima aqui e não enxergar só um tema específico. Eu acho que o nosso grande desafio mesmo, né, para aqueles que militam hoje com o acesso, é identificar especificamente qual é a cobertura de cada tema que a gente está trazendo. Então, isso cada dia se torna mais complexo. Digo que não deveria ser assim, né? Principalmente numa questão de transparência. Imagino que dentro da tua empresa você sofre também, às vezes, para identificar centro de origem, esse tipo de coisa. E além dessa dificuldade, a gente tem a dificuldade legislativa também, né, de identificar qual é a cobertura de cada um. Enfim, que bom, para sua sorte, você não falou do São Paulo, melhor time do mundo, você só ficou falando desse time do Rio aí, que eu não vou mencionar o nome. Eu passo a palavra agora ao professor Braulio, então. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite para participar desse painel. É um prazer estar junto com você, com o Felipe, com Kátia, para discutir esse assunto que é um tanto complexo, né? Concordo com o Felipe, seria ótimo se tivéssemos um sistema bem simples, mas a realidade não é essa. Começa com aquilo que o Felipe já mencionou, que é o reconhecimento da soberania nacional dos países. Esse é um dos princípios básicos da ONU. Na primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, em 1972, em Estocolmo, foram aprovados alguns princípios e um deles reconhece a soberania nacional sobre os recursos naturais, incluindo os recursos biológicos, né? Então, essa é uma limitação para o começo da conversa. Quer dizer, cada país tem, sim, autonomia de decidir como quer gerir os seus recursos naturais. Esse princípio foi reafirmado na Rio 92, né, na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que também aprovou uma série de princípios chamados de princípios do Rio, né, e que inclui também esse princípio da soberania. A CDB, então, foi negociada nesse contexto, né, de respeitar as soberanias nacionais. E essa é uma complexidade que a gente vive no mundo assimétrico. Existe uma assimetria econômica entre os países, nem todos os países são provedores de recursos, nem todos são usuários, a maioria é tanto provedor como usuário, então existe uma certa variabilidade aí.
E os recursos genéticos não estão distribuídos uniformemente no mundo, né? A maior parte da biodiversidade está nos trópicos, né? Então, o Brasil é reconhecido como o país mais rico em biodiversidade, né? Nós temos já cerca de 170 mil espécies válidas reconhecidas no Brasil. Mas os nossos especialistas estimam que isso representa apenas 10% da biodiversidade total no Brasil, né? É a ponta do iceberg. Então, esse é um outro desafio com o qual nós lidamos, que existe muito desconhecimento sobre essa biodiversidade. E mesmo sobre as espécies conhecidas, a gente não tem um conhecimento pleno sobre a distribuição geográfica dessas espécies, se elas estão em mais de um país ou não, né? Então, essa é uma outra complexidade. A CDB trata também da proteção dos chamados conhecimentos tradicionais de povos indígenas e comunidades tradicionais. Em inglês, a expressão é local communities, comunidades locais, conhecimentos esses associados à biodiversidade, né? Então, ela também busca disciplinar isso e promover a conservação desse conhecimento. E, muitas vezes, quando a gente faz investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área da bioeconomia, para desenvolver novos produtos, a gente também faz uso desses conhecimentos tradicionais. Então, essa é uma outra complexidade. Também não temos um conhecimento pleno desses conhecimentos tradicionais. São poucos os países que tentaram catalogar todos esses conhecimentos tradicionais. A China e a Índia são os dois países que já fazem isso há muito tempo, né? Na maioria dos países, como o Brasil, a gente tem um mapeamento parcial desse conhecimento tradicional, né? Quando a gente vai para os recursos genéticos específicos, também a gente não tem um conhecimento pleno. Aqui no Brasil, por exemplo, as variedades crioulas, né? Nós só temos um mapeamento parcial da distribuição geográfica dessas variedades crioulas, né? Então, parte do problema é a necessidade de trabalhar com o reconhecimento da soberania nacional. Parte do problema é a complexidade da biodiversidade, que não está distribuída uniformemente no mundo, concentra nos países tropicais. Parte é o problema da falta de um conhecimento pleno da distribuição dessa biodiversidade, dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados. A CDB, então, foi negociada nesse espírito. Inicialmente, a convenção surgiu a partir de uma proposta dos Estados Unidos. Eles fizeram um fórum nacional em Washington, em 1988, e acharam que fazia falta ter uma convenção internacional para promover a conservação da biodiversidade, porque perceberam, né, os cientistas americanos, que nós estamos perdendo boa parte dessa biodiversidade. Isso foi aceito. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUA, coordenou um processo de negociação. Eu participei dessas negociações. E os países em desenvolvimento, durante as negociações, falaram: nós não queremos regras apenas para a conservação. Nós também queremos nos beneficiar da biodiversidade. Então, a convenção foi fechada, as negociações, com 3 objetivos, igualmente importantes e relevantes. É promover a conservação de toda a biodiversidade e dos seus recursos genéticos e dos seus ecossistemas e dos seus serviços ecossistêmicos, promover usos da biodiversidade de forma sustentável, né? Quer dizer que todo uso deve ser sustentável, né? E aí entra um aspecto que a convenção também buscou regulamentar, que é a questão de biossegurança no desenvolvimento de novos produtos, né? Para não causar riscos para o meio ambiente e para a saúde humana. E o terceiro objetivo é o de repartição de benefícios. Quer dizer, os países em desenvolvimento, principalmente tropicais e subtropicais, exigiram durante as negociações que deveríamos ter esse compromisso de repartição de benefícios. Então, esse é o terceiro objetivo da CDB.
foi um objetivo muito inovador, não existia nenhum precedente internacional para isso, né? Não existia nenhum modelo que a gente pudesse seguir para fazer, definir como implementar esse princípio. Esse princípio se aplica para todo o uso da biodiversidade, dos recursos genéticos, com patente ou sem patente, né? E a convenção definiu que apenas os países onde esses recursos genéticos ocorrem naturalmente são reconhecidos como provedores desses recursos. Eventualmente, um país que tem bancos de germoplasma, que adquiriu recursos genéticos de terceiros, pode ser um provedor se esse país conseguir demonstrar que esses recursos que ele detém em bancos de germoplasma foram adquiridos dentro das regras da CDB, com o consentimento pleno do país de origem e com autorização do país de origem para que eles pudessem fazer todos os usos desses recursos. A convenção, então, definiu algumas regras gerais sobre a questão de acesso e repartição de benefício. A convenção definiu que o acesso deve ser facilitado para todos os recursos genéticos. Essa é uma regra geral da CDB, que nem todos os países cumprem plenamente, né? Porque criam muitas dificuldades, muita burocracia, etc. Né? Nós mesmos fizemos isso quando estávamos sob a medida provisória, que foi aprovada no ano 2000, né? E não foi só o Brasil, vários outros países que definiram legislações nacionais logo no início, como Filipinas, como os países do Pacto Andino, como a Índia, procuraram priorizar o combate à biopirataria como um objetivo principal da legislação de ABS. E não deram atenção para esse requisito de facilitar o acesso e de promover a geração de benefícios. Quer dizer, se não há acesso, se não há desenvolvimento de pesquisa, se não há desenvolvimento tecnológico, se não temos novos produtos colocados em comercialização, não vai haver benefícios a serem repartidos, né? Então, a convenção definiu regras básicas, que eu entendo que são boas, e os países, então, ficaram de desenvolver regras nacionais. A convenção definiu as chamadas diretrizes de Bonn, isso acho que foi há uns 20 anos atrás, e para orientar os países no desenvolvimento de legislações nacionais. Mas cada país seguiu um caminho, né? E essa é uma das dificuldades hoje, quer dizer, como a gente enfrenta essa diversidade de regras nacionais para acessar recursos genéticos. O Brasil passou durante 15 anos por uma experiência difícil de implementação das regras da medida provisória. Tem um lado positivo, porque nós temos muitas lições aprendidas do que funciona, do que não funciona, do que fazer, do que não fazer, né? E, felizmente, essas lições aprendidas foram aproveitadas pelo Brasil nas negociações que resultaram na lei brasileira, que foi aprovada em 2015, né? Então, a gente tem essa vantagem. A gente tem também uma vantagem que, com o período da medida provisória, as instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil tiveram que aprender sobre esse assunto, tiveram que aprender como lidar com esse assunto, né? Então, existe mais experiência dentro do Brasil de lidar com essa temática do que na maioria dos países. A convenção possibilita os países, dá bastante liberdade para os países estabelecerem regras próprias. Por exemplo, a Alemanha resolveu definir que o acesso aos recursos genéticos alemães são livres. Qualquer um pode entrar, pegar, fazer o que quiser, não tem que pedir autorização, não tem que pagar a repartição de benefício, etc. Mas também a Alemanha não tem muitos recursos genéticos nativos, né? Então... Essa seria a minha pergunta, professor. Quais são os recursos genéticos alemães, que eu não conheço? Pois é. O forte da Alemanha são as indústrias, é a ciência, é a tecnologia, né? Então,
tendo em vista a dificuldade dos países desenvolverem as leis nacionais, os países pediram que a convenção negociasse um protocolo específico. E disso resultou, foram 6 anos de negociação, e em 2010, na COP10 da CDB em Nagoya, Japão, foi aprovado esse protocolo de Nagoya, né? Então, esse protocolo define melhor as regras gerais. E como o Felipe está falando, é muito difícil você lidar com regras diferentes em todos os países. É preciso um conjunto de regras comuns. A opção no protocolo de Nagoya foi definir regras comuns, gerais, para as questões básicas, mas deixar os detalhamentos de regras de implementação para cada país. Então, o protocolo de Nagoya apoia e reconhece plenamente as legislações nacionais, né? A CNI publicou, há uns 2 anos atrás, um estudo feito aqui no Brasil, né? Que mapeou a legislação de mais de uma centena de países sobre regras de ABS. Então, é um estudo valioso, está disponível no portal da CNI para ser consultado. O protocolo de Nagoya, como o Felipe falou, reconhece a precedência de outros protocolos, de outros tratados internacionais de acesso e repartição de benefícios de recursos genéticos, e como o TIRFA, né? E que, nesses casos, então, as regras do protocolo de Nagoya não se aplicam. A Comissão de Recursos Genéticos da FAO tem desenvolvido, ao longo dos anos, várias discussões, existem vários grupos de trabalho, considerando a possibilidade de desenvolver outros tratados semelhantes ao TIRFA para recursos pesqueiros, para recursos animais domesticados e assim por diante, para micro-organismos, etc. Mas isso ainda não amadureceu o suficiente. A Organização Mundial da Saúde também vem enfrentando essa questão e já definiu um primeiro instrumento, mas ele é muito específico. Ele trata de acesso e repartição de benefícios pelo uso de recursos genéticos de vírus, de influenza, né, para o desenvolvimento de vacinas. Mas é muito provável que outros instrumentos mais amplos sejam negociados nos próximos anos no âmbito da OMS. Bom, o protocolo de Nagoya define que a repartição de benefícios pode ser feita, como o Felipe falou, tanto de forma monetária como não monetária. O protocolo de Nagoya não define um percentual dessa repartição de benefícios. Então, isso é decidido pelas partes. Então, o que o protocolo define é que essa repartição, como está previsto na convenção, deve ser justa e equitativa, conforme acordado entre as partes, né? Então, o provedor e o usuário têm que negociar e chegar num acordo sobre o que seria justo e equitativo de pagamento de repartição de benefício. E o protocolo de Nagoya tem um anexo que detalha toda a diversidade de formas de repartição de benefício não monetária, né? Outra coisa que o protocolo faz é reconhecer a utilidade de instrumentos informais que possam ser negociados por setores. Então, você define regras de procedimento alinhadas com a convenção, não passa isso por uma negociação legal nos congressos nacionais ou na convenção, mas você pode oferecer essas regras para que os países que quiserem possam utilizar esses instrumentos. Então, tem uma série de questões previstas no protocolo de Nagoya que podem facilitar. O protocolo diz expressamente que os países devem facilitar o acesso, especialmente no caso de ocorrência de surtos de pragas e doenças agrícolas, ou no caso de aparecimento de epidemias entre os animais e outras situações, epidemias, doenças humanas, etc., né?
uma observação, a convenção e o protocolo de Nagoya se aplica a todos os recursos genéticos, exceto os recursos genéticos humanos e exceto aqueles recursos genéticos regulados por um tratado multilateral, negociado e aprovado no âmbito da ONU, como é o caso do TIRFA, né? O anexo 1 do TIRFA tem essas limitações porque, durante as negociações, alguns países disseram, não, esse recurso eu não quero colocar disponível para todos, eu quero negociar caso a caso. Foi o caso da soja. A China tirou a soja, né, das negociações, e aí outros países também tiraram. Então, isso pode mudar no futuro, mas depende de negociação multilateral. Eu já ultrapassei o meu tempo, vou parar por aqui, mas eu posso complementar com base nas perguntas. Obrigado, Marinela. É exatamente essa ideia. Muito obrigado pela objetividade, viu, professor? E fechou, na verdade, com chave de ouro aqui, falando justamente sobre essa questão que eu provoquei o Felipe também, que é a questão do anexo 1 do TIRFA, porque ele realmente... e eu estou curioso para saber aqui, aliás, de bate-pronto, se o Brasil, nesse momento, o que o Brasil... que recursos o Brasil quis deixar de fora em relação a ou não fez qualquer tipo de exigência no momento que ratificou? Deixou peanuts. E, assim, é mesmo? E essa é uma brincadeira com o inglês, porque peanuts em inglês é um... Né? Mas ele perdeu a soja e falou, não, então eu vou deixar de fora o amendoim. Não tem exatamente a mesma importância, digamos mas que foi desequilibrado, né? Então, enfim, tá bom. Bom, ok. Daqui a pouco voltamos, então, professor, para debater um pouco mais. Eu vou passar a palavra agora para a Kátia, para ela dar as considerações dela. Obrigada, Marinelo. Bom, depois da aula do professor Braulio e do professor Felipe, também vou chamar assim, fica difícil falar desses dois tratados importantes, né? E do Marinelo também, com considerações sempre muito pertinentes. Mas queria agradecer a organização, a Fundepag, a Conexão F, aos queridos Álvaro e Cíntia pelo convite, ao querido Marinelo por também ter organizado esse painel de forma tão homogênea, né? E ao professor Braulio e ao professor Felipe por dividir aqui com a gente essas considerações importantes. A missão que me foi dada foi uma missão, como o Marinelo bem disse, um pouco amarga, porque temos tantas dúvidas com relação aos tratados, então vocês podem imaginar quais são as questões que a gente pode trazer com relação a patentes, né? Quando a gente pensa em patentes, a gente pensa, bom, está tudo resolvido, tem uma legislação própria, então, vida que segue. Não, pelo contrário, né? As questões, as reflexões que eu posso trazer para vocês com relação ao tema patentes, elas são quase que dúvidas, né, de como que a legislação nacional e o tratamento nacional nos processos de patente vai ser feito daqui para frente, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sempre a gente lembrar que, como bem colocou os meus antecessores, o Brasil é diverso. E quando a gente fala em patentes, a gente tem que lembrar o que é uma patente, né? E que o pilar principal de uma patente, ele está no pacto social. Ou seja, você, enquanto originador de tecnologia, você divulga a sua tecnologia para a sociedade, né? Em troca, a sociedade te dá um período de exclusividade. Findado esse período de exclusividade, obviamente, aquela tecnologia passa a ser domínio público. Esse pilar é importante porque quando você pensa num país mega diverso e você pensa em biodiversidade e desenvolvimento tecnológico, o Brasil é um país de oportunidades, né? Oportunidades não só com relação à nossa biodiversidade nacional, mas também voltado para a área de agronegócio, né? Então, não podemos esquecer disso. E quando a gente fala em propriedade intelectual, nesta área, a gente não pode pensar só nas patentes, a gente tem que pensar também nas cultivares, né? Quais são, se as reflexões para patentes elas são complicadas, imagina para cultivares, que em si é uma matéria e um processamento talvez um pouco mais cheio de dúvidas, mais complicado. Mas eu vou aqui falar, me ater aos pontos que eu acho importante para a lei de patentes e para o processamento das patentes. Bom,
Nesta área de biodiversidade, a gente tem que lembrar que trata-se da tecnologia como se trata de todas as tecnologias em todas as áreas. Ou seja, existem requisitos de patenteabilidade, muito bem estabelecidos nos acordos internacionais e na legislação nacional, né, na Lei 9279/96, e esses requisitos de patenteabilidade difusos internacionalmente, muito bem aplicados, com uma outra divergência de interpretação, mas que já são tradicionalmente aplicados pelos países, que são os requisitos da novidade, ou seja, aquela tecnologia nunca pode ter sido descrita de forma idêntica em nenhum lugar do mundo, o da atividade inventiva, que é a tecnologia que você está propondo, não pode ser óbvia para um técnico no assunto, e da aplicação industrial, ou seja, requisitos já clássicos e muito bem estabelecidos. O Brasil, por opção, né, se é que assim posso dizer, obviamente resultado de acordos internacionais e de discussões bem debatidas, né, no momento oportuno, optou por não considerar a invenção um rol de categorias, né, e nesse rol inclui-se as descobertas, né, e um item que eu acho bastante interessante, que está no artigo 10, inciso 9 dessa lei, da Lei 9279/96, que é todo ou parte de ser vivo e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural ou processos biológicos naturais. Ou seja, não se considera invenção toda ou parte de ser vivo. E quando eu falo todo parte de ser vivo, eu estou mencionando especificamente aquilo que a gente obtém da biodiversidade, né? A pesquisa científica aplicada nas espécies vegetais, principalmente, né? Também na lei, né, na lei de patentes, a gente tem uma definição muito específica de não se considerar patenteável, está lá no artigo 18, inciso 3º. Também, toda ou parte de ser vivo, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade. Ou seja, em 2 pontos da lei, a gente poderia até debater por que está em 2 pontos na lei, toda ou parte de ser vivo, mas não é aqui o objeto da nossa discussão. Trazendo isso à discussão, a gente percebe que já existe um certo protecionismo, uma certa necessidade de se colocar na legislação brasileira essa questão da biodiversidade. Quando você faz um comparativo com legislações internacionais, a gente percebe que o tratamento para a patenteabilidade associada a toda parte de ser vivo é diferente país a país. Então, existem países que permitem, por exemplo, a patenteabilidade de extratos vegetais. Quando você fala na aplicação em cosméticos, quando você fala na aplicação de uso humano, né, fitomedicamentos e assim por diante. E aqui no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar em termos de proteção para esse tipo de tecnologia. E veja, não é uma tecnologia diferente se você pensar que tem que haver investimento, tem que haver pesquisa, tem que haver bastante envolvimento humano nesse trabalho para se gerar aquela tecnologia e se revelar aquela tecnologia para a sociedade. Então, por que não ter de volta a proteção? Então, é um questionamento aqui que eu acho que não tem fim. Mas trazendo para as questões aqui dos tratados, e nessa missão amarga que o Marinello me deu, eu, na verdade, eu coloquei 3 pontos que eu gostaria de colocar para os especialistas, Marinello, professor Braulio e professor Felipe, que eu acho que são importantes advinda da análise dos tratados versus a legislação de patentes, né? O primeiro deles é a questão de que o tratado, na verdade, de Nagoya, em UTIF, ele tem o objetivo de criar um regime próprio de proteção, né? Eu acho que as pessoas às vezes confundem isso, achando que vai ter uma intervenção direta, né, na legislação de patentes. É sim, como o professor Braulio bem colocou, a necessidade de ter, então, a repartição justa, equitativa, a conservação da biodiversidade, enfim. Mas, veja, o país provedor dos recursos genéticos, de acordo com os tratados, ele pode exigir a repartição dos benefícios. Se você considerar que patentes pode ser um benefício em si, ou pode gerar um benefício, seja pecuniário ou não, através, talvez, de parcerias, negociações, etc., etc., podemos dizer, então, que os frutos que são a própria patente em si, ou os frutos oriundos dela, seriam frutos devidos, né? Então, estamos falando
falando aqui de repartição de benefícios de royalties e até da titularidade das patentes, veja, eu encontrei discussões no estrangeiro bastante interessantes falando exatamente sobre pode o país originador da tecnologia reivindicar a propriedade da patente? Eu não tenho a resposta, obviamente, né? Mas a questão, e eu acho que os países também não têm essa resposta muito claramente. Né? Eu acho que a legislação, como os meus antecessores bem colocaram, é uma legislação que é adorei o exemplo do professor Felipe, que mistura ali os jogos, né? É uma legislação que precisa muito ser trabalhada, né? Do que exatamente a gente está falando quando fala em repartição de benefícios e traz para essa discussão as patentes, né? Segundo ponto que eu queria colocar para vocês, que é uma reflexão que eu acho bastante importante, aqui eu trago a minha dificuldade na prática, né, com o processamento de patentes, é a questão do que eles chamam de checkpoints, né? Ou seja, alguns países têm definido os escritórios de patentes como sendo responsáveis por ser um ponto de verificação do cumprimento dos tratados. Veja, os escritórios de patentes são os mais adequados para fazer esse tipo de verificação, eles têm recursos para isso. Então, eu encontrei exemplos como Butão, Quênia, Suíça, Peru, aqui na América do Sul, por exemplo, e aí eu trago a experiência brasileira de que são países que estabeleceram ou deram esse encargo para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial de fazer essa verificação. Aqui na nossa legislação local, na Lei 13.123 de 2015, lá no artigo 47, disse que é condicionada a concessão de patentes obtidas a partir do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado nacional, e aí fica um ponto interessante, porque só o nacional, como vai se dar o cruzamento, né, desse conhecimento, desse patrimônio genético quando vier do estrangeiro. Eu encontrei, inclusive, menção de que a França já faz uma exigência desse cruzamento de informações nas patentes, né? Mas exige o cadastramento e autorização junto ao Conselho de Gestão de Patrimônio Genético CIGEM. Quem milita na área sabe o quão confuso foram os últimos anos quando a gente fala de CIGEM e CISGEM, né? Que é o sistema que permitiria esse cadastramento e esse fornecimento de informação. Mas veja, para eu pedir uma patente ou para eu depositar um pedido de patente, eu tenho que ter essa autorização. E veja bem, como que o NPI tratou isso ao longo dos anos, diante de tanta confusão, porque eu tinha uma legislação, mas eu não tinha o recurso para fazer o meu cadastramento, e aí o Marinello sabe muito bem, porque ele militou de perto nessa confusão toda, né? Assisti inúmeras palestras dele a respeito, mas o que eu fico pensando é que, olha o que o NPI tem feito hoje, aí crítica ao NPI, eu acho que o NPI está fazendo aquilo que está à sua mão. Nos processos que estavam em andamento, eu vou te publicar uma exigência, você vai ter um prazo para cumprir essa exigência, que é informe ao NPI se você fez o acesso e se você tem o cadastro. E veja bem, se você não cumprir essa exigência, eu vou entender como NPI de que não houve o acesso. Qual é o sentido de colocar esse checkpoint ao NPI se o NPI só está criando uma etapa a mais, uma burocracia a mais para o processamento de patentes? Porque, veja bem, se você não responde, o NPI dá continuidade ao processo, esse checkpoint perde o sentido. Né? A consequência pelo fornecimento de uma informação não adequada ou a falta de fornecimento de informação, ela não se dá diretamente dentro do processamento administrativo. Esperar-se-ia, então, que houvesse uma ação judicial de um terceiro interessado para discutir isso. Eu tenho inúmeros casos no escritório que o próprio depositante ficou em dúvida se era acesso ou não, se ele deveria pedir autorização e não. E aí, o que eu faço numa situação dessa? Eu não declaro. Eu não declaro porque eu vou declarar aquilo que eu não sei. Então, estabelecer o Instituto de Patentes como... E aí, não estou falando só do Brasil, estou falando dos países estrangeiros também. Como um checkpoint, é uma medida efetiva? Então, é um ponto de reflexão, segundo ponto de reflexão que eu queria trazer para vocês.
E o terceiro ponto de reflexão, e esse aqui ele me é mais caro, né? Eu gosto mais da discussão, é pensar de que essa necessidade de fornecimento de um cadastro, de execução de um cadastro, da obtenção de uma autorização de acesso e condicionamento da obtenção de patentes a esse cadastro, poderia ser considerado como um requisito de patenteabilidade a mais? Veja, tenho eu como depositante, vou assim dizer, todos os recursos necessários para cumprir esse requisito? E mais, esse requisito, ele pode ser considerado uma violação do TRIPS, que estabeleceu como critérios mínimos para a concessão de patentes novidade, atividade inventiva e aplicação industrial? Esse quarto, vou chamar de quarto, né? Mas este novo requisito, ele viola ou não viola o TRIPS? Obviamente, eu encontrei discussões muito acaloradas para os dois lados, né? E como bem disse meus antecessores, não temos uma definição a respeito do tema. Bom, eu gostaria de colocar essas 3 reflexões para o debate. Obviamente, eu não tenho respostas muito precisas, eu tenho uma opinião, né? Mas é uma opinião muito humilde da Kátia, né? E eu gostaria de discutir com vocês. Se para o entendimento dos tratados a gente já tem tantas carências, né? A gente tem tanta dificuldade de interpretar e tanta informação, aplicar isso, o que eu percebo é que patentes vem sendo deixado de lado. E o que acontece é, agora que chegou no momento da patente, vamos dar um jeitinho aqui dentro do nosso mercado, aqui dentro da nossa casa, de estabelecer uma forma de cumprir o que está nos tratados, né, nos protocolos, enfim, de uma forma que atenda lá, mas também sem muita coerência, porque qual é a coerência de fazer esse cadastro, qual é a coerência de ter essa informação, do NPI ser considerado um checkpoint, e, ao mesmo tempo, qual é a consequência de eu fornecer uma informação inadequada? E, veja bem, estabelecendo um quarto requisito, isso vai criar frutos, isso vai dar frutos para o acordo, ou vai atingir o objetivo fim dos acordos? Então, essa é a minha colocação. Muito breve, viu, Marinello? Eu tenho mais dúvidas do que respostas quando a gente pensa em patentes. Todos nós, Kátia, mas olha, você também ganhou uma medalhinha, parabéns, foi super objetiva, eu achei que foi... Você trouxe reflexões e provocações muito interessantes, né? Essa questão do TRIPS é realmente uma discussão antiga, né? Mas que agora se torna... A gente acaba de colocar na mesa, né? Porque, afinal de contas, talvez seja esse o momento da gente tentar harmonizar Nagoya com todos os outros tratados em que o Brasil é signatário. E está aqui um dos grandes desafios. Eu acho que da tua fala, na verdade, você trazer essa reflexão, você já colocou um ponto aqui que eu tinha pensado em trazer e eu te agradeço, foi ótimo. É curioso a gente estar no momento em que a gente começa a discutir relacionamento com outros países, se eu não sei se a gente fez a nossa lição de casa da maneira que deveria fazer. E fazer a lição de casa, e talvez, por conversas anteriores, talvez Braulio e Felipe não concordem muito comigo, e estou torcendo para que isso aconteça, para a gente deixar um pré-happy hour aqui um pouco mais interessante, e já inaugurando aqui, na verdade, a gente tem, infelizmente, pouco tempo, né? Mas eu acho que o suficiente para a gente trazer alguns aspectos aqui que são mais controversos. O primeiro aspecto é esse que eu estava falando agora, que é o seguinte: o Brasil... Ele estava maduro o suficiente para ratificar Nagoya, né? O que eu tenho visto que começa a acontecer com outros países são acordos bilaterais, né? Sabemos, mas não temos acesso a ele, que é um acordo sigiloso, que a Argentina acabou de fazer um acordo com a China tratando de soja.
O Brasil deveria ter feito essa, vamos chamar essa é uma primeira provocação, essa primeira lição de casa. Deveria ter estudado a possibilidade de criar uma espécie de salvaguarda, fazendo acordos bilaterais com determinados países antes de entrar em Nagoya. Essa é a primeira discussão. E parece que sim, né? E eu torço para que os meus colegas aqui entendam que não, para a gente poder esquentar o momento. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto que aí eu acho que eu tenho talvez um pouco, e aí a sua fala, Kátia, ajudou bastante, no sentido da nossa autoridade nacional, né, nossa futura autoridade nacional, ou presente autoridade nacional, que vai ser responsável por tratar recursos genéticos. Com muita tristeza que quem acompanha o CGEM há algum tempo vê o que acontece ali. E eu não estou falando não é nenhuma rediscurso ideológico, eu não estou falando do governo A ou B, eu estou falando de um CGEM que passou por alguns governos, né? E é muito triste ver o quão ausente de recursos é esse órgão e infelizmente, já tivemos casos de eu e outros colegas saímos de São Paulo para acompanhar a reunião em Brasília, e aí no momento que é para iniciar a reunião, é cancelada a reunião, por quê? Porque não tinha recursos financeiros para trazer o pessoal de povos e comunidades que faz parte ali do conselho. Então, através de um exemplo, às vezes pelo dedo se conhece o gigante, né? Através de um exemplo, a gente mostra, será que a gente não tinha que ter pensado em estruturar muito bem o CGEM para que a gente pudesse dar esse passo para Nagoya? E olha, eu escrevi um artigo aqui, eu estou falando demais, a ideia não era essa. Eu escrevi um artigo aqui recentemente falando, com todos esses percalços, nós temos que estar em Nagoya. Eu ainda assim, né, com dor, a gente tem que estar em Nagoya, porque é a maneira do Brasil influenciar outros países para esse tipo de discussão. Eu gostaria de ouvi-los e agora a palavra está aberta, tá? Você me permite começar desse ponto, então, Marinello, porque eu acho que isso é extremamente relevante. Quer dizer, a gente tem, às vezes, essa percepção de que tudo está começando a partir de agora que a gente entrou em Nagoya, e, na verdade, não é a realidade, né? Se a gente for pegar, a legislação de acesso já criava obrigatoriedade com relação à patente desde 2001. Então, não é Nagoya que está nos colocando nessa situação. Está nos colocando na situação... o que nos colocou na situação é muito anterior a isso. E eu entendo até que a gente está numa posição muito privilegiada. O Brasil amadureceu muito ao longo desses 20 anos quase aí de aplicação de legislação local, porque ele entendeu que da forma que estava, extremamente restritiva, não ia funcionar. Então ele buscou uma legislação que restringisse menos a pesquisa. Quando a gente fala da questão da patente, por exemplo, se você hoje acessa um recurso genético, ele não vai gerar uma patente, não vai gerar, você nem cadastro faz. Porque o cadastro ele é obrigatório previamente a determinados atos. Se nenhum daqueles atos vai ocorrer, você não faz o cadastro. Isso em 2001 era impensável. Em 2001, para você pensar em ir lá coletar alguma coisa, você já tinha que pedir uma autorização para que você nem sabia para quem. Então, isso tudo é só para completar o raciocínio, assim, isso é para dizer que eu não vejo que Nagoya tenha nos colocado numa situação mais complexa. A situação já estava posta e a gente já tinha uma certa maturidade do sistema. E aí, quando você coloca, Marinello, a questão de influenciar, o momento de Nagoya é esse. Porque se a gente está sofrendo isso aqui, os demais países também estão. E aí, vestindo um pouco a camisa de uma empresa multinacional agora, a gente já tem que ser compliance onde a gente está. Então, assim, o fato de não estar em Nagoya não significa que eu pudesse fazer um acesso não compliant na Argentina, na China, em qualquer outro lugar. Então, as empresas, e quando a gente pensa em pesquisa, que é um outro erro, elas não são lineares, né? Não é, eu vou lá, eu acesso um recurso genético que vai gerar uma pesquisa, vai gerar um resultado. Normalmente eu acesso diversos recursos genéticos, diversas entidades diferentes, e você vai fazendo uso de partes de tecnologias de outra. Portanto, a gente já estava num mundo de tal forma globalizado do ponto de vista de pesquisa, que a gente não conseguiria mais viver somente com regras próprias do Brasil. Então, a minha conclusão nisso tudo é, sim, eu particularmente eu acho que para o Brasil foi positiva a nossa entrada em Nagoya, de forma a influenciar num sistema que hoje não é funcional. Então, eu reconheço que o sistema não é funcional, mas simplesmente ficar sentado aqui reclamando que ele não é funcional não vai resolver o problema do Brasil.
se a gente pode criar um sistema multilateral dentro de Nagoya. Eu sei que isso pode até ser controverso, porque o sistema multilateral previsto lá em Nagoya, ele é para material genético transfronteiriço, mas imagina o que seria um grande sistema multilateral dentro de Nagoya. Será que o Brasil não tem capacidade de influenciar nisso e simplificar todas as questões que a gente está colocando? Então, particularmente, eu acho que a gente tem mais vantagens do que desvantagens em entrar em Nagoya. Desculpa por ter te interrompido, Felipe, mas é só uma complementação. Eu acho que sua fala foi muito pertinente, mas a gente também tem que pensar que, para empresas mais estruturadas, a legislação ela é árdua, existe há muito tempo e foi possível dominar. Mas quando você fala de institutos de pesquisa, de empresas menores, isso está até aqui nas perguntas ou nas considerações que foram colocadas para a gente no chat, é muito difícil absorver toda essa legislação e saber como lidar com ela. Então, esse também é um ponto interessante, é isso que eu queria complementar na sua fala, desculpa te interromper. Imagina, gente, Kátia. eu queria só poder aproveitar, assim, uma brechinha aqui. Tem algumas perguntas que foram aparecendo no YouTube e elas estão aqui no chat. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, Marinello, mas se não, eu posso ler aqui, vocês podem aproveitar esses 15 minutinhos finais para tentar esclarecer algumas dessas perguntas. O que vocês acham? Com certeza, com certeza. Eu só gostaria de ouvir o professor Braulio especificamente sobre esse ponto, aí de repente a gente já parte para uma primeira pergunta aqui. Você tem razão. Tá certo. Deixa eu comentar os pontos que você colocou e que a Kátia colocou. E também com o Felipe. Eu concordo com o Felipe, o Brasil tem que fazer parte do protocolo de Nagoya, porque as regras gerais são definidas internacionalmente, em negociações multilaterais. Se o Brasil não ratifica o protocolo, ele não tem assento nessas negociações, né? Ele é apenas um observador. Então, isso enfraquece a nossa situação. O Brasil, com a experiência que ele adquiriu nesses 20 anos de lidar com essa temática complexa, né, tem muitas lições aprendidas, como eu falei, e muita gente adquiriu mais experiência nessa questão, né? Se você comparar com a maioria dos outros países, eles não têm esse benefício dessas lições aprendidas e de ter um corpo de especialistas que entende minimamente dessas questões. O Felipe mencionou o artigo 10 do Protocolo de Nagoya, que prevê a possibilidade de estabelecer um mecanismo multilateral de repartição de benefícios. Isso exige liderança. Se nenhum país agarrar esse artigo 10 e liderar propostas, né, isso significa o Brasil poderia fazer uma proposta do que ele acha que seria interessante e viável de implementação do artigo 10. O Brasil poderia utilizar as suas vinculações internacionais e a sua diplomacia para fazer contatos com outros países e outros organismos para viabilizar essa negociação. Então, uma negociação internacional acontece a partir de lideranças. Quer dizer, alguns países, alguns governos, apoiados pela academia, pelo setor privado, etc., têm que ter capacidade e vontade de querer liderar essas mudanças. A CDB e o Protocolo de Nagoya são instrumentos que podem ser aperfeiçoados, tá? Mas exige negociação, quer dizer, qualquer modificação tem que ser aprovada numa conferência das partes por consenso, quer dizer, você tem que conseguir convencer todos os países, essa é a dificuldade, né? A questão da dificuldade da autoridade nacional brasileira é uma preocupação que eu compartilho, né? Então, o CEGEM tem que ter recursos orçamentários adequados, tem que ter um corpo técnico com experiência, e atualmente não tem, né? Se a gente quiser avançar nessa área. Então, o governo tem um discurso que queremos viabilizar a bioeconomia no país, mas, ao mesmo tempo, não dá condições de viabilidade do CEGEM. Então, a coisa não funciona, né? Então, nós temos que ser coerentes nessa questão. A possibilidade de acordos bilaterais antes continua, Marinello. A qualquer momento, e o Protocolo de Nagoya reconhece isso, tem artigos específicos reconhecendo que os países podem fazer acordos bilaterais ou acordos regionais. Isso é possível. Tem que se respeitar as regras gerais, mas esses acordos permitem, sim, estabelecer regras específicas. Eu já falei, por exemplo, para colegas da Embrapa, inclusive na presidência da Embrapa,
que a Embrapa tem acordos bilaterais com muitos outros países. A Embrapa poderia desenvolver algumas cláusulas para inserir nesses acordos e negociar com esses países, prevendo, por exemplo, que a repartição de benefícios do Brasil para receber recursos genéticos de outros países, a repartição de benefícios seria feita de forma não monetária, com troca de recursos genéticos que o Brasil tem, com capacitação, com transferência de tecnologia que o Brasil tem, né? Então, existem possibilidades aí que a gente poderia estar explorando melhor. A questão do como tratar o cadastramento, isso foi uma invenção que foi feita aqui no Brasil, quando a gente viu quando é que foi? Acho que 2009 ou 2010, a presidência do NPI nos procurou no Ministério do Meio Ambiente, eu estava lá na época, dizendo, olha, nós estamos tendo que devolver todos os pedidos de patente, porque eles não demonstram que respeitaram as exigências da legislação brasileira, que exigia, na época, por causa da medida provisória, uma autorização prévia, né? E a legislação da medida provisória não previa a possibilidade de uma autorização posterior, né? Então, isso criou um problemão. Então, o que a gente negociou na época, e essa negociação começou a partir de então e resultou na lei de 2015, é que o Brasil deveria simplificar as regras de acesso, porque a gente quer usar os recursos genéticos, a gente quer ter agregação de valor em cima desses recursos genéticos, mas a gente tem que assegurar a repartição de benefícios. Então, essa foi a estratégia adotada, e um dos resultados dessa negociação foi que a lei nacional criou um Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, como um mecanismo para facilitar a repartição. Então, isso resolve muitas situações onde a procedência de um recurso genético não é conhecida, ou quando esse recurso genético ou conhecimento tradicional é compartilhado entre várias regiões ou vários povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, ter esse fundo, isso é um mecanismo inovador que facilita a implementação. Isso poderia ser um modelo para a gente usar nas negociações internacionais do artigo 10 do Protocolo de Nagoya, por exemplo, né? Nada impede que o Brasil, a qualquer momento, faça um acordo bilateral com a China sobre a questão da soja, né? E nada impede que a gente faça um acordo bilateral com a Etiópia sobre o café, né? A qualquer momento nós podemos fazer isso, tá? Então, isso está perfeitamente compatível com as regras da CDB e com as regras do Protocolo de Nagoya. A questão inicial da Kátia sobre repartição de benefício versus patente, a convenção deixa muito claro que, ao ratificar a CDB, os países mantêm os outros compromissos internacionais que têm, inclusive em relação a patentes. Então, isso está explícito lá. E está explícito também que a questão de reconhecimento de patentes deve ser feito também de forma compatível com os princípios e regras da CDB, né? Mas não existe nenhuma regra específica, Kátia, de que, como parte de repartição de benefícios, o país provedor tenha direitos sobre patentes, etc. Isso pode ser objeto de negociações específicas, caso a caso, tá certo? Mas não existe uma regra geral nesse sentido, tá? A questão dos checkpoints que você levantou é chave. O Brasil vai ter que definir esses checkpoints. Na União Europeia, por exemplo, eles definiram uma lei regional e definiram um checkpoint único para o início do sistema, quer dizer, quando um recurso genético do exterior chega na região, e um checkpoint na parte final, antes da comercialização de novos produtos. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer aqui no Brasil e definir quais seriam as melhores opções para esses checkpoints. Naturalmente, um checkpoint óbvio seria o CEGEM, né? Lá no Ministério do Meio Ambiente, mas essa é uma discussão em aberto. Professor, obrigado. O tempo ele acaba conosco, né? Mas já estamos na reta final aqui e eu fico realmente frustrado, porque isso aqui não é uma discussão de 1h30, isso aqui é uma discussão de 15 dias, como a gente brincou um dia desses. Mas o que eu vou trazer aqui é uma pergunta, Lewis Mark,
quantos países ratificaram Nagoya? Eu não tenho isso de cabeça, 126, 126, né? E com o Brasil chegaremos a 127. O Brasil, para constar como um país membro do protocolo de Nagoya, falta o presidente Bolsonaro sancionar, né, o decreto de ratificação lá do Congresso, e aí falta o Itamaraty protocolar, entregar na ONU, lá em Nova York, no departamento que cuida de ratificações de tratados, e aí 90 dias depois do depósito do instrumento de ratificação brasileiro, o protocolo de Nagoya vai passar a valer para o Brasil. Edil Carvalho pergunta para o Felipe, na tua opinião, qual o impacto real na agricultura brasileira, dado as cláusulas interpretativas de isenções previstas no decreto 136 de 2020? A gente tem mais 1h30? mais 14 dias e algumas horas. O Edil fez isso porque ele é meu amigo, inclusive é uma das pessoas que mais entende também desse tema. Então, eu vou pegar a parte final da pergunta dele. Assim, o impacto na agricultura brasileira, de fato, aqui a gente pode fazer mais uma apresentação sobre, né? E é claro, ele é relativo, vai depender sobre que perspectiva a gente olha. Mas até para analisar o impacto, parte disso a gente tem que analisar a questão das cláusulas interpretativas. Então, eu vou pegar especificamente esse tema aqui. Eu acho que elas foram importantes na forma que estão sendo colocadas, em que pesem serem questionáveis. E digo isso porque se a gente olhar, por exemplo, a forma que a União Europeia fez a implementação de Nagoya, eles também criaram algumas cláusulas interpretativas, digamos, quando, por exemplo, eles dizem que não há retroatividade, da mesma forma que a gente disse no nosso. E aí, talvez o mais purista vai dizer, não, mas você não pode ter cláusulas interpretativas em tratados internacionais. Mas se outros países estão fazendo e está funcionando, eu acho que a gente deveria pelo menos tentar. E se vai funcionar ou não, eu acho que pelo menos isso nos dá margem até para, estando agora dentro de Nagoya, levar isso como uma posição. Olha, retroatividade dentro de um protocolo como Nagoya não faz sentido. Então a gente já colocou no Brasil e acha que agora isso deve ser uma cláusula interpretativa do protocolo como um todo, e não somente dentro do Brasil. Então, de forma mais objetiva, se eu acho que ela funciona, eu acho que ela é relativa. Eu acho que ela foi importante como marco de posição, mas ela sei disso, tecnicamente questionável. A gente tem muito pouco tempo e eu gostaria de trazer um tema aqui e ouvir a opinião dos senhores, que é o artigo 46 da nossa legislação. Vocês acham que ele assegurou o que a ideia do legislador naquele momento era criar uma salvaguarda para os produtos voltados para o agro, né, e que não houvesse qualquer tipo de impacto, um impacto maior em relação àquelas espécies que já estavam internalizadas? Vocês acham que, de fato, isso foi o suficiente? Porque, na minha opinião, não. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que criar uma legislação específica aqui para definir exatamente como que vai ser o impacto, porque aqui a gente trata justamente do que a gente mais temia, eventualmente, né, de ter um impacto na balança comercial, etc., pela assinatura desse protocolo. Vocês acham que foi o suficiente? Veja, Luiz, a CDB reconhece que os países podem tratar os recursos genéticos como pertencentes ao patrimônio do país quando for possível demonstrar que aqueles recursos genéticos originários do exterior se adaptaram às condições brasileiras e desenvolveram características próprias, diferenciadas. Então, esse é o desafio, nós temos que demonstrar isso. Então, aquelas espécies que já foram introduzidas no Brasil há bastante tempo, muito provavelmente nós temos, sim, variedades, populações, etc., com características diferenciadas, e com isso poderíamos tratar isso como recurso brasileiro e, portanto, fora do alcance de qualquer reivindicação de um país de origem. Também tem a questão da não retroatividade, que não está prevista no protocolo de Nagoya, mas a regra geral da ONU, assim como leis nacionais, é que se não tiver explicitamente previsto a retroatividade, não há retroatividade. Essa é uma cláusula básica de legislação internacional, né? Então, isso também nos protege. Agora, qualquer acesso novo a recursos genéticos do exterior estará sujeito às regras
do Protocolo de Nagoya, com certeza. E aí, quando você fala de soja, por exemplo, a gente tem que lembrar que grande parte do material que é utilizado hoje no programa de melhoramento de soja já não é mais aquele material coletado em condições in situ, né? E mesmo que fosse, vamos lembrar que a China hoje não tem uma legislação de acesso a recurso genético, então ela estaria sendo acessada em compliance com a CBD. Então, assim, como eu falei, isso é uma outra apresentação inteira, mas eu não vejo esse impacto negativo da forma que está sendo colocada a balança comercial brasileira. Eu acho que a gente tem uma legislação local que nos protege, de certa forma, a grande parte da base genética que a gente utiliza em programas de melhoramento já não são mais materiais coletados em condições in situ, o que retiram grande parte dos riscos que a gente poderia correr. No protocolo de Nagoya, quando a gente fechou a negociação em 2010, ficou claro para todos os países que participavam da negociação que as commodities, o comércio internacional de commodities estaria fora do alcance do protocolo. Quer dizer, não haveria reivindicação de repartição de benefícios pela simples exportação de grãos de soja, por exemplo, né? Só que isso não saiu escrito explicitamente no protocolo. Então, isso ainda gera toda uma série de dúvidas. Mas, para todos os governos que participaram das negociações, não resta dúvida, isso não acontece. A lei nacional definiu muito bem que, no caso da agricultura, o que vai prevalecer é a repartição de benefício pelo uso do recurso genético na venda das sementes melhoradas, na venda do esperma melhorado, no caso dos animais, né? E não no caso da exportação de produtos, né? Da matéria-prima. Então, isso para a legislação nacional está claro, e para a legislação internacional está mais ou menos claro. Poderia ser colocado explicitamente. O Brasil, sendo membro do Protocolo de Nagoya, poderá colocar isso em negociação. E como o Felipe falou, nós podemos encaminhar uma proposta. Olha, para aumentar a certeza jurídica, vamos aprovar uma deliberação, né? Uma decisão de uma conferência das partes do Protocolo de Nagoya, colocando isso explicitamente por escrito. Isso é possível. Eu estou sendo pressionado aqui infelizmente, né, pela organização, mas eu quero agradecer muito. E, infelizmente, eu acho que já era esperado, o nosso tempo correu muito rápido, mas aquela reflexão que eu fiz no início, eu quero acabar com a mesma reflexão, que é assim, eu acho que a gente tem que tentar estudar mais o tema de uma forma holística, né? E eu acho que dessa maneira a gente vai conseguir caminhar. E só para que a gente não saia sem nenhum encaminhamento daqui, a ideia, já que eu tenho a sorte de ter uma abertura enorme aqui com o Felipe, com o professor Braulio e com a Kátia também, de propor eventualmente um grupo de estudo, né, que a gente consiga efetivamente não limitar, eu acho, no tempo, porque sem qualquer falsa modéstia, eu acho que o país está precisando desse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui. E não são só as indústrias, né? Eu acho que o próprio Estado está precisando, eventualmente, de apoio, né? No sentido de que a gente tenha mais discussão desse tipo de discussão, e talvez através de um grupo de estudo, não sei exatamente por onde, né? Isso a gente vai discutir aqui, mas eu já faço um convite aberto para que a gente possa realmente ter oportunidade de conversar mais sobre esse tema. Agradeço mais uma vez a você, Felipe, a você, Braulio, a você, Kátia. Eu tenho uma notícia ruim que a gente está acabando agora e uma notícia boa que agora é a hora do happy hour e a gente vai poder ir em frente, o que estamos todos esperando nessa sexta-feira, tá bom? Muito obrigado. Gente, Obrigado, eu agradeço a todos, a participação foi excelente. Obrigada. Muito bom, riquíssimo, assunto complexo, né? Mas foi riquíssimo, então agradeço novamente. Obrigado, né, pelo seu apoio, viu, Cintia? Imagina, e semana que vem tem mais aí, na linha do agronegócio. Muito obrigada a todos, e se a gente puder encaminhar essas perguntas e vocês puderem responder, com prazer. Com certeza, pode usar uma por forma favor. de publicá-las, tá Faremos bom? isso. Então, tá joia. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até logo. Tchau. Obrigado. Tchau. Foi um prazer. Tchau. Foi um prazer. Tchau.